Olá, pessoal, boa tarde. É, Aqui quem vos fala é a professora Gilmara, né? Mais uma vez estou aqui preparando uma videoaula. Hoje é a nossa terceira aula e será a última relacionada ao capítulo 4, Antropologia Brasileira, né? A partir de agora nós iremos é, resolver algumas atividades relacionadas a esse capítulo, ok? Hoje o nosso tema de estudo vai ser Antropologia e Relações Raciais e também Antropologia Urbana. Vocês vão poder encontrar o conteúdo desse capítulo, desse slide, na página 88 a 92, ok? Na aula passada, nas duas aulas anteriores, nós estudamos sobre o histórico da antropologia, né, no Brasil, que a antropologia brasileira ela vai ter 3 períodos, que eu não vou mencionar agora, eu mencionei nas duas aulas anteriores. A aula de hoje nós vamos fazer uma discussão sobre a antropologia urbana brasileira, mas antes nós vamos acompanhar a trajetória de um tema bem específico e muito importante para a história da antropologia dentro do Brasil, que é o estudo relacionado às relações raciais, ok? Antes de apresentar o conteúdo, vamos observar essa imagem, porque ela diz muito sobre o nosso conteúdo, né? Aqui nós vemos uma gravura de Guilherme Briges, que é datada do século XIX, mostra uma cena bem cotidiana, né, do trabalho escravo no Rio de Janeiro, que eram os negros que estavam puxando carroças, que na verdade isso é um trabalho de animais, as carroças são puxadas a animais, né, então os negros eles eram vistos e tratados como animais, né, como um objeto também. O tema negro, pessoal, ele vai ganhar destaque no século XIX, né, com o processo de abolição da escravatura, que teve início em 1850, com a proibição do tráfico negreiro, que foi proibido de trazer negros de fora do Brasil para cá. No entanto, o tráfico ainda acabou acontecendo internamente, né, de uma província para outra. Avançou com a lei do ventre livre, que foi mais uma questão de teoria, né, porque na prática não acontecia muito, que era a ideia de que quem nascia após o ano de 1871 nascia livre, né? Mas na verdade muitos ainda permaneciam escravos. Seguida pela lei do sexagenário, foi uma lei criada para dizer que pessoas a partir de 60 anos, né, negros a partir de 60 anos, que eram escravos, poderiam ser considerados livres, o que foi uma hipocrisia, galera, porque a maioria dos negros, por viver no trabalho forçado, apanhavam, não tinham uma boa alimentação, a maioria deles não chegavam a 35, 40 anos, né? Então, a pessoa que chegava aos 60 anos podia-se dizer que era um vitorioso. E, finalmente, com a abolição da escravidão em 1888. Vale ressaltar que em algumas províncias a abolição aconteceu bem antes de 88, que foi o caso do Ceará. Foi bem antes, né? É conhecido até como Terra da Luz. Nesse contexto de libertação, né, a população negra ela passou a representar um problema para a elite branca. Porque eles passaram a pensar, o que eu vou fazer com esses negros livres, né, libertos, e com os mestiços na nossa sociedade agora, que são livres? Essa pergunta foi respondida tanto com base no darwinismo social como com as teorias racistas, né? O darwinismo social ele foi adaptado à realidade brasileira, né, para poder explicar a questão do negro. E dentro da teoria darwinista, o negro ele foi visto como um entrave ao desenvolvimento social, né? Ele foi visto como um contaminador da sociedade brasileira e que ele estava impedindo a sociedade brasileira de avançar para o desenvolvimento, né, econômico. Outra teoria foram as teorias racistas, que era baseada na questão da raça, né? Uma raça melhor, uma raça pior, mas que viam com bons olhos a miscigenação, acreditando que com o tempo, né, que se fosse evitada a entrada de negros no Brasil, o país lentamente embranqueceria. Que foi aquela ideia que foi pregada, segundo a história, que vieram para cá, para o Brasil, os imigrantes, né? A vinda dos imigrantes para o Brasil, ela tinha a ideia, né, de embranquecer a sociedade brasileira. Quanto mais brancos entrassem dentro do Brasil, mais chance o Brasil teria de ser branco, né, de ser embranquecido, e mais chance ele teria de ascender ao desenvolvimento econômico.
E um dos principais pensadores desse período foi o médico legista e baiano, né, Nina Rodrigues, que foi médico na Escola de Medicina de Salvador, e ele foi influenciado pelas teorias eugênicas do século XIX. Eugênica vem de eugênico, que é relativo à eugenia, que é uma ciência que estuda as condições mais propícias à reprodução e melhoramento genético da espécie humana. Ele acreditava que o negro era contaminador da nação, por isso ele acreditava que quanto menos se reproduzisse o negro aqui dentro do Brasil, né, e mais trouxesse pessoas brancas, mais chances do Brasil ascender economicamente. E ainda assim, que é até uma hipocrisia, né, ele desenvolveu pesquisas sobre a cultura negra na Bahia. Nesse momento, galera, as pesquisas procuravam conectar as expressões da cultura negra com as suas origens africanas, numa perspectiva evolucionista e racialista, como vocês perceberam, né? Nesse período também foram criadas algumas explicações bem gerais sobre o Brasil, pensado como nação, né? O Brasil como nação. Uma dessas explicações, contudo, transformava a miscigenação em vantagem civilizatória. Foi a ideia de Gilberto Freire, quando ele escreveu o livro dele em 1933, Casa Grande Senzala, no qual ele afirmava que a especificidade da sociedade brasileira eram as relações sociais harmônicas, né? Para o autor pernambucano, ele recusava o discurso darwinista social e ele destacou que o Brasil ele vivia uma espécie de paraíso racial. Essa visão dele ela permaneceu até a década de 1920 a 1930, mas hoje não é tanto, né? A gente sabe que nós não vivemos num paraíso racial. Certamente vocês já ouviram falar que o Brasil ele é uma democracia racial. Nós ouvimos bastante isso na fala do nosso presidente. Nós vivemos uma democracia racial. Uma democracia, na verdade não é, né? O trabalho de Gilberto Freire ele foi tão importante que acabou se tornando uma ideologia nacional. Uma ideia compartilhada por muitos brasileiros desde a década de 1930. A ideia de que no Brasil não existe racismo, quando na verdade, né, a discriminação racial ela continua a existir desde o período da colonização aqui, quando teve o índio, o negro vieram para cá e o branco, né, o europeu. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham disso? Como que é possível um país se ver como democracia, né, como uma democracia racial, e ao mesmo tempo ele ainda conviver com a discriminação e fechar os olhos para isso? Outro autor dessa época também vai ser o alagoano Arthur Ramos. Ele foi outro intelectual que se dedicou ao estudo das populações negras na década de 40. Afirmava também que até aquele momento as reflexões sobre as relações raciais no Brasil eram mais ensaístas, isto é, ideias sem comprovação científica, né? E ele foi muito importante dentro do estudo da antropologia brasileira, principalmente quando ele assumiu o Departamento de Ciências Sociais da Organização das Nações Unidas, da Educação, da Ciência e a Cultura, mais conhecido como UNESCO, né? Em 49. E quando ele vai propor para a entidade, né, para a Unesco, um programa de estudo sobre as relações raciais no Brasil. Esse programa que ele propôs vai ficar conhecido como Programa Unesco. Ele marcou o pensamento sobre as relações raciais, sobre a questão das raças dentro do Brasil, entre brancos, negros e mestiços, né, na década de 50 e 70, e sobre a influência do movimento negro brasileiro, e contando com uma série de estudos comparativos, agora de forma organizada e científica, né, desenhou-se um novo cenário sobre as relações raciais brasileiras. O projeto ele vai evidenciar e vai deixar bem claro que a democracia racial no Brasil ela é um mito, ou seja, ela não existe. A realidade brasileira não se configura como um paraíso racial. Negros e mestiços continuavam a ser discriminados, né? Tinham menos oportunidade de trabalho e condições de vida inferiores à dos brancos. A desigualdade teria relação direta com a escravidão e, mais particularmente, com o modo como os negros foram incorporados na sociedade de classe depois da abolição. Eles foram jogados à margem da sociedade, foi liberto, não foi dada saúde, não foi dada educação, não foi dado nada. Simplesmente libertou, jogou ali e pronto, acabou. O que foi evidenciado? Nós não vivemos no paraíso racial. Isso pode ser visto até hoje nos índices de desemprego, né? A taxa de desemprego é maior entre os negros. O número de pessoas que tem menos, que não é formado em universidades é maior em negros.
A probabilidade também de jovens negros serem mortos é maior do que de jovens brancos, que foi feita essa pesquisa que eu vou mostrar para vocês, né? É a taxa de mortos entre 100 mil habitantes, né? Mostra que o número de jovens negros é 2 vezes maior do que em branco para ser morto, certo? Para ser morto é o novo, né, professora? Em relação a ser alvo, né, de ser morto. Em 2007, negro era 60% e branco era 26%. 2012, 70% o número de negros e 2012, 27%. Há um acréscimo nos dois, porém o número de jovens negros é muito maior do que o de jovens brancos, né? Ao mesmo tempo, essas novas pesquisas evidenciaram também que as relações raciais no Brasil eram diferentes de outros contextos, de outros países, né? No Brasil, caso foi comparado com os Estados Unidos, no Brasil o preconceito ele era mais conhecido como um preconceito de marca, um preconceito de cor, né? Ou seja, manifesta-se com base em uma gradação da cor de sua pele e é bastante variável de um lugar para o outro. Quanto mais escuro for o tom da sua pele, mais chance de sofrer racismo você tem. Quanto mais cacheado for o seu cabelo, mais chance de sofrer racismo você tem. O que é diferente dos Estados Unidos, né? Que lá é o preconceito de origem, né? Que basta você ter um ascendente negro para ser considerado negro, independentemente da cor da sua pele. Aqui o nosso preconceito ele é mais marcado pelo preconceito da pele. Nós vemos isso constantemente dentro dos campos de futebol, na novela, né? Quando a gente vê as atrizes sofrendo racismo. O projeto Unesco marcou também uma divergência entre sociologia e antropologia, delimitando as áreas de estudo, né? Quando eu falei das universidades, que existem menos negros formados, né? É porque, assim, realmente existe menos negros que são formados. Para isso foram criadas as cotas, né? As cotas é como se fosse uma parcela, uma quantia, uma porção, certo? A definição do dicionário para cotas. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal ele decidiu por unanimidade na introdução de cotas raciais no acesso à Universidade Pública Federal, dizendo que as cotas elas não violariam a Constituição da República e que as pessoas que seriam definidas cotas, vagas reservadas exclusivamente para serem preenchidas por pessoas negras, né? Também vai ter pessoas de baixa renda, mas no caso as cotas raciais são preenchidas exclusivamente para pessoas negras, ok? Eu vou fazer uma pausa aqui para a gente poder ver a antropologia urbana em outro slide, porque senão fica muito longo, tá, galera? Eu vou dividir em dois vídeos. Então, a gente finaliza aqui a antropologia e as relações raciais. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. É mais relacionado à questão mesmo das raças, né? Do preconceito que o negro ainda acaba sofrendo, mesmo hoje em dia, numa sociedade que intelectualmente ela é para ser bem entendida, né? Então, nos vemos na próxima aula. Já eu gravo ela.